Desde o princípio, irmãos, as Escrituras nos mostram como o homem ele vai ser tentado a enxergar as coisas numa ótica diferente da de Deus, desde o princípio. E a maneira de enxergar as coisas corretamente é enxergá-la através das Escrituras, isto é, através da palavra do próprio Deus e daquilo que ele diz o significado da própria palavra, não apenas a palavra, mas o próprio significado dela. Então, vamos lembrar lá atrás a história da queda e lembre-se como isso aconteceu. O Senhor disse a Adão e Adão a Eva que ele não deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele disse, se você comer do fruto dessa árvore, certamente você vai morrer. Mas ao mesmo tempo ele disse, você é livre para comer de todas as árvores, todos os frutos das outras árvores, livremente. Mas do fruto do conhecimento da árvore, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não deve comer. E o que vai acontecer quando Satanás passa a dialogar com uma mulher na história? O que vai ocorrer naquele discurso? Ela vai olhar para aquela árvore e vai olhar para o fruto daquela árvore e vai dizer, esta árvore é boa para dar entendimento. Essa árvore é boa, é desejável para dar entendimento. O Senhor disse, se você comer, você vai morrer. A serpente fez com que a mulher olhasse para aquele fruto e disse, aquela árvore disse, essa árvore, ela é boa para dar entendimento. Como que isso é parte de toda a história das Escrituras, irmãos? O homem, ele quer enxergar não segundo aquilo que Deus disse, mas segundo o seu próprio entendimento. Porque, em última instância, a serpente ali queria uma coisa do homem, autonomia. Vocês serão iguais a Deus. Vocês vão ser legisladores. Vocês vão dizer o que significa as coisas. Vocês vão dar o significado para todas as coisas. Só que nós sabemos muito bem o que isso significa rebeldia à própria palavra de Deus. Outro elemento interessante e que também nos chama a atenção e nos associa diretamente com essa história que nós acabamos de ler, porque esse é o ponto central, irmãos, é como se vê e como se enxerga, esse é o tema geral desse texto, mas ao mesmo tempo você vai perceber que Deus vai prover um rei para Israel. Em que contexto? No contexto da rejeição de Saul. Saul aqui, como já vimos em outro momento, ele representa literalmente Adão, aquele que foi chamado por Deus e transgrediu a lei de Deus e não cumpriu a vontade de Deus e foi rejeitado. Só que no ato da rejeição, irmãos, preste bem atenção nisso, há um desespero, há uma tristeza, e o texto diz no verso 1 do capítulo 16, as seguintes palavras do próprio Senhor. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Até quando você vai viver assim? Você vai lembrar, irmãos, que essa é uma tônica que vai ser descrita no livro. Um verso anterior, o último verso do capítulo 15, verso 35 diz, nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. Ele tinha pena de Saul. Havia no coração de Samuel um sentimento de tristeza, de dor. E aqui as razões podem ser muitas. Talvez a sua história ali fosse apagada, porque ele está associado diretamente à escolha desse rei. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos imaginar, irmãos, que ele estivesse pensando na situação da nação de Israel, como
como a rejeição desse rei iria trazer grande tragédia para Israel, e como, imaginando as nações vizinhas, olhando, agora eles não têm rei, porque independente dos pecados de Saul, ele avançou, ele destruiu os filisteus, muitos lugares das suas batalhas. Nos capítulos anteriores nós vimos isso. Então se pensa agora, os povos vão dizer, Israel está sem proteção, podemos invadir, e ele então sentia pena, ele sofria com aquilo. Só que o que vai fazer, o que tornará, dá alegria ao coração de Samuel, irmãos, é o que deu alegria diante da queda de Adão e Eva. Foi dito assim: nascerá da mulher aquele que esmagará a cabeça da serpente. No mesmo texto, no verso 1 do capítulo 16 do livro de 1 Samuel, o Senhor diz: enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Morreu o rei, escolhido segundo o coração dos homens. Deus diz: eu escolhi um rei para Israel. Por que você está com tanta pena? Por que você está assim? O Senhor disse: eu escolhi da casa de Jessé o rei de Israel. O rei de Israel. Deixa eu rapidamente, irmãos, fazer uma primeira aplicação dessa verdade a todos nós. Samuel em nenhum momento aqui está chorando, porque a casa dele só tinha 4 quartos, não tinha 6. Ele não está chorando porque ele não pôde comprar a casa que ele gostaria, o mesmo carro que ele tanto sonhou. Ele está chorando pela realidade espiritual de Israel. A tristeza da alma dele envolvia literalmente o estado que a nação de Israel se encontrava. Por que exatamente a nossa alma se entristece? Quais são os motivos que levam a nossa alma à tristeza, irmãos? Porque os nossos projetos pessoais não são realizados, ou nós choramos pelo estado espiritual da igreja do Senhor? O profeta Ezequiel descreve que o Senhor separará os seus com uma marca, e essa marca será colocada sobre aqueles que choram, porque o nome do Senhor não é obedecido entre os povos. Quando nós olhamos para o mundo e a palavra de Deus não é amada, quando o nosso Deus não é cultuado e adorado, quando a palavra do Senhor não é vivida, isso nos leva à tristeza. Pelo que nós sofremos? Quais os motivos da nossa dor? A esperança se manifesta no texto, irmãos, da seguinte forma. Volte comigo no verso 1, por favor, do capítulo 16. O texto diz: porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Me provi de um rei. Você sabe que o verbo prover aqui, irmãos, ele literalmente significa ver. É o verbo ver. Literalmente é o significado do verbo. O Senhor está dizendo assim: dentre os filhos eu vi um rei. E a palavra é clara, que a maneira como é traduzida, ela captura a ideia perfeitamente, é prover mesmo. E a providência aqui, irmãos, ela é a marca dessa história.
Yahvé disse, o Senhor disse, não é? Veja o verso 3 do capítulo 16. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer. Eu vou te conduzir. Veja, o que o Senhor está dizendo, perceba, há um modelo em que foi escolhido um rei anteriormente, agora eu vou prover um rei para Israel e você vai fazer o que eu mando. Você vai seguir aquilo que eu mesmo ordeno, como o texto belamente escreve. Eu vi isso. Eu vi o rei na casa de Jessé. Eu provi um rei ali. Você sabe que essa raiz desse verbo, irmãos, prover aqui, que na realidade é o verbo ver, nessa sessão ela ocorre 9 vezes. Veja, não é algo de menor importância para o texto. 9 vezes essa expressão ela aparece no texto, pelo menos 9 vezes. E aqui a gente pode, por exemplo, olhar para o verso 1 e o verso 17. A gente já viu o verso 1. Veja o verso 17, que não foi lido ainda do capítulo 1. Ele diz: disse Saul aos seus servos, buscai-me, pois um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. E aqui no verso, verso 17, ele diz, olha, disse Saul aos seus servos, buscai-me, pois um homem que saiba tocar bem e trazei-me. Aqui ele veja um homem, alguém que possa trazer. E ele está falando de Davi. E veja ainda o detalhe do texto, irmãos. Se você olhar no verso 6 e no verso 7 do capítulo 16, sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. E aí ele diz, porém, o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência. E aqui a palavra aparência é a mesma raiz do verbo ver, certo? Nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê, é aqui o verbo ver, como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Veja a quantidade de vezes que o verbo ver é usado. E começa ali no verso 1. Eu vi um rei na casa de Jessé, eu provi um rei ali. Eu escolhi um rei para mim. Isso nos faz ainda entender, irmãos, que esse verbo ver, ele está associado a algo contrário no texto, que é aquele que eu não escolhi. Veja, ele apresenta um indivíduo, ele diz, eu não escolhi. Você vê com seus olhos, eu vejo o coração. Eu não escolhi. O contrário de ver, eu não escolhi. É exatamente o que o texto vai dizer. Eu não escolhi. Não foi esse que eu chamei. Necessariamente, ele vai levantar um rei conforme a própria palavra nos descreve aqui. Ora, qual é exatamente o aspecto que se levanta a partir daqui, irmãos? Quais são os aspectos que podemos olhar a partir dessa realidade no próprio texto sagrado? Preste atenção, que algumas questões começam a ser e precisam ser descortinadas aqui. Então, essa é a ideia central, certo? O Senhor, na rejeição de Saul, levantou um rei. Essa rejeição produziu tristeza no coração de Samuel, e Deus conforta o coração de Samuel, dizendo, eu escolhi um rei, eu achei um rei na casa de Jessé. A esperança que ele dá, ele diz, eu vou prover um rei na casa de Jessé. Só que aqui vem um ponto interessante, não é? É que quando ele Samuel vai fazer a pergunta, essa pergunta ela gera uma resposta que produz uma infinidade de comentários sobre o texto. Então, por exemplo, verso 2 e 3. Disse Samuel, como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar.
Há um elemento aqui de segredo. A escolha de Jessé ainda não é pública. Desculpa, a escolha de Davi não vai ser pública, vai ser na casa dele, dentro da casa dele, dentro dos contornos da casa dele. Não vai ser ainda público. Então, tudo o que vai acontecer aqui precisa ser feito ainda nas sombras. Daí a preocupação de Samuel. Como é que eu vou chegar lá e dizer, eu escolhi um rei? E Saul ainda é rei. Veja, a rejeição de Saul, que já foi declarada no capítulo 15, não significa que ele deixou de ser rei no capítulo 15. Ele ainda vai governar por um bom tempo. Assim também, a escolha de Davi não o fará rei imediatamente. Ele só vai governar daqui a um tempo. Mas o ponto é, o Senhor já estabeleceu a esperança no coração do povo imediatamente, assim como no Antigo Testamento, irmãos. Quando o pecado entrou no mundo, o Senhor não disse, agora está aqui Jesus Cristo, o meu Filho, que veio ao mundo. Ele não encarnou imediatamente. O que foi que aconteceu? Na forma de semente, ele vai e diz, nascerá da mulher aquele que esmagará a cabeça da serpente. E essa verdade vai sendo descortinada em toda a Escritura até o dia que Cristo chega. Quando ele chega, o apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas, nascido de mulher sob a lei, como ordenado desde o Antigo Testamento. O mistério passa a ser a marca desse texto. O Senhor viu e ninguém viu, mas eu vou te mostrar quem é Ele. Mas ainda todos não podem saber. Nem todos podem saber. No versículo 5, dê uma olhada comigo, por favor, ele diz, respondeu ele diante da situação. Veja, porque quando eles chegam lá, eles vão perguntar, o que é que você veio fazer aqui? Por que você vem aqui nesse território? O que é que o profeta veio fazer aqui? Há algum problema, algum pecado no nosso meio? O que é que está acontecendo? Verso 4, fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém, saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram, é de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Eu vim sacrificar ao Senhor. O que é que eu vim fazer aqui? Ele não disse, eu vim escolher um rei. Eu vim sacrificar ao Senhor. Como é que eu vou fazer? O Senhor disse, pega um novilho e sacrifica. Você vai cultuar com eles na casa de Jessé. E ao chegar ali, você vai, certamente, provavelmente Jessé soube de todos os detalhes posteriormente, mas talvez os filhos não souberam de tudo. Depois souberam, é claro, mas naquele momento nem todos podiam saber o que estava acontecendo. Ainda não é o tempo. Ainda não é o tempo. Jesus faz isso tantas vezes, irmãos. Você imagina se naquele momento Samuel dissesse, eis aqui o rei de Israel. Ele disse, Saul vai me matar. Saul não vai matar apenas a mim, vai matar Davi. Você mas não confiava em Deus? Olhe para o Evangelho e lembra como o Evangelho fluía, irmãos. Preste atenção no processo do Evangelho. Jesus curava alguém e dizia, não diga o que aconteceu. Não fale isso a ninguém. Por que Jesus fazia isso? Porque quando fosse anunciado quem ele era, iriam matá-lo. Foram 3 anos entre o batismo de Cristo
no máximo 3 anos, e a sua morte. Quando souberam quem ele era, mataram. E o Senhor faz a mesma coisa, Ele com a sua sabedoria, Ele faz a mesma coisa. É esse, mas vai sendo revelado paulatinamente. Paulatinamente. Há um sentimento, irmãos, bem interessante no texto, porque quando ele chega na casa, veja, quando ele chega ali na casa de Jessé, no verso 5, respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele viu Eliabe. Haverá um problema aqui entre Eliabe e Davi, na sequência. Na hora, Samuel disse: encontrei o rei. Que padrão é esse, irmãos? É o padrão de Saul. A primeira coisa que notaram em Saul foi isso. O Senhor, apesar de nós olharmos no texto e ser descrita a beleza de Davi, a primeira coisa que o Senhor vai dizer: eu vejo o coração. O aspecto externo não tem importância. Davi era bonito, Saul era um homem bonito, mas e agora? Quem é o rei? Não é esse o ponto de escolha. A escolha é: eu vejo o coração. Só que o detalhe, irmãos, no texto, é que Eliabe, como o verso vai dizer, ele vai dizer assim: olha, quando ele viu Eliabe, esse é o termo que ele utiliza, né? Ele olhou e diz: está perante o Senhor, o seu ungido. No capítulo 17, veja, só vira a página comigo, 17, verso 28, talvez, página 17, 28 diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Que é isso que você está fazendo aqui? Você está enganando. Quando ele vai enfrentar Golias, ele vai dizer: o que você está fazendo aqui nesse local? Por acaso você está querendo também enganar? Você está querendo passar desapercebido? Cadê o rebanho que você, aquelas poucas ovelhas que você cuida? Volte para o seu rebanho. O coração dele ali, aparentemente, acrescentou algo que foi manifestado posteriormente. O problema aqui, irmãos, é que, na certeza, Eliabe provavelmente se ressentiu quando ele, o mais velho, foi rejeitado pelo mais novo. O Senhor escolheu o mais novo. Ainda não se sabia que aquilo era para que Davi fosse rei de Israel. Davi fosse rei de Israel. Passa outro, verso 8. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Eu vi o rei na casa de Jessé, eu provi um rei na casa de Jessé. Não escolhi. Esse não foi o escolhido. Quem é esse então? Acabaram-se teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Samuel tinha uma convicção
era, como Deus havia dito, era da casa de Jessé. Nós não vamos nos assentar à mesa sem que ele chegue. O sacrifício, eles foram purificados, o sacrifício foi ofertado, eles iam se alimentar agora daquele alimento que era consagrado. Naquele momento, ele disse: ninguém vai comer enquanto ele não chegar. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Pois este é ele. E imediatamente tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Naquele momento, ele foi ungido e o Espírito do Senhor veio sobre ele. Duas coisas importantes eu queria, olhando para essa história na sua totalidade, eu queria destacar duas coisas importantes, irmãos, para a nossa própria aplicação. Primeiro, o caráter da escolha de Davi como rei. Segundo, o aspecto da unção do Espírito. Falaremos sobre esses dois pontos como dois aspectos teológicos importantes dessa história. Primeira coisa, irmãos, veja, quando você olha para o evento, para aquilo que aconteceu, e a instrução que Deus nos dá aqui, muita coisa vem à nossa mente. Primeiro, olhe para o evento como sendo uma repreensão da parte de Deus a um princípio da idolatria do coração. O foco na aparência externa. Nós já dissemos isso anteriormente. Lembre-se, o próprio texto descreve que Davi era um homem de boa aparência. Mas a matéria, a questão em si, estava no coração, não no aspecto externo meramente, mas no coração. Isso é vital, irmãos. Vamos pensar quanto ao culto público ao Senhor. Preste atenção nisso. Há uma tendência em nós termos um foco na aparência e na forma. E Deus nos manda cultuar a Deus segundo determinada forma. Isso é claro. Tanto é que no nosso catecismo, entenda isso, quando lida com o primeiro mandamento, o segundo mandamento, quando diz assim: não terás outros deuses diante de mim, o mandamento fala que ali ensina a cultuar a Deus segundo o nosso próprio íntimo, o nosso próprio coração, segundo a verdade. Mas no segundo mandamento ele fala da forma: não farás para ti imagem de escultura. Isto é, o Senhor, ele se preocupa não apenas com a forma do culto, mas com o meu próprio coração. De que adianta, irmãos, tudo está externamente correto, a igreja bonita, a música excelente, a pregação fiel. De que adianta? De que adianta de fato? Se quando nós nos ajuntamos para adorar a Deus, o nosso coração está longe do Senhor. Nosso coração está longe do Senhor. O profeta Isaías, no capítulo 1, diz exatamente isso. Quanto mais vocês multiplicam suas orações, mais eu viro o rosto de vós, para não vos ouvir. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Vocês se apresentam a mim com o sangue do Cordeiro, mas com o sangue da morte de inocentes. Exploram, destroem os pobres, matam os necessitados.
profeta ainda diz: Amós agora, tira o som da harpa da minha presença. Não suporto mais o som das vossas liras. Não tenho mais prazer nelas. Antes flua a verdade no vosso meio, como um rio perene. Amós capítulo 5, a partir do verso 1. A partir do verso 1. O fato de não termos, irmãos, uma consciência da nossa indignidade, de não termos a consciência do poder, da majestade e do amor de Deus, do nosso anseio pelo perdão e a súplica pela graça, se a nossa fé não estiver ancorada dentro do véu onde Cristo está, ouvindo as bênçãos do Senhor, do Santíssimo Lugar. A falta da percepção dessas coisas, irmãos, de sabermos onde estamos, o que estamos fazendo, onde estamos ancorados, o que estamos vivendo, nos faz entrar e sair do lugar de culto como se formalmente tivéssemos cumprido a nossa obrigação. Mas o que é verdade acerca do culto é verdade acerca de qualquer área da vida, irmãos. Nós devemos nos arrepender da idolatria de vivermos de aparência. Quantas pessoas se colocam em dívida? Quantas pessoas estão profundamente endividadas porque precisam viver de aparência? Gastam mais do que têm. Vivem uma vida para demonstrar aquilo que não tem e aquilo que ele não é. Ele gasta tudo o que ele tem, porque o que importa é a aparência. E quanto ao consumismo, quantas roupas de marca, quanta coisa nós andamos atrás, quantos restaurantes caríssimos, apenas porque amamos a aparência. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era um ladrão, publicano. O fariseu, aparentemente correto, se achava mais justo que os outros. E o outro, que era ladrão, com sinceridade de coração, confessou seus pecados. Esse saiu do templo justificado e o outro condenado. Literalmente, irmãos. Você pode pensar como isso é precioso, olharmos para todas essas coisas, como Deus, Ele conhece o nosso coração. É por isso que o mesmo Deus que revelou o primeiro mandamento, o segundo mandamento, é o mesmo Deus que em qualquer mandamento Ele exige obediência externa e interna. Ele exige que você faça e que você seja aquilo. Ele exige que o seu coração se dobre a Ele verdadeiramente. O Senhor vê o coração, o homem vê a aparência. Você imaginou? Imagina aqui, irmãos, você que é jovem e deseja casar. É claro que você olha para alguém e se agrada da sua aparência, isso é natural. Mas se você ficar apenas na aparência,
e você não conhecer o coração, você vai ser enganado facilmente. Facilmente. Vã é a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa é louvada. A mulher que é temente a Deus. Cuidado, jovem, para cuidar apenas da tua aparência, mas esquecendo do teu próprio coração. Você pode até enganar uma moça ou um rapaz, mas você não engana a Deus. Você precisa se arrepender dos seus próprios pecados, urgentemente. Ainda no mesmo princípio, nós podemos pensar, ainda não adentrando na teologia daquilo que é a unção com o Espírito, a descida do Espírito sobre Davi, nós podemos pensar também um pouco aqui, irmãos, acerca de como Davi foi escolhido, os detalhes como isso aconteceu. Que instrução poderosa. Richard Philip, no comentário dele, ele nos dá alguns princípios que eu considero extraordinários. Ele diz assim: o que exatamente Davi fazia quando ele foi chamado? Ele era pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas. Davi foi ungido muitos anos antes dele assumir o reinado. Se para ser rei de Israel ele faz isso, você imagina para qualquer área da vida, irmãos. Se ele faz isso bem antes com as pessoas, como ele disse ao próprio profeta Jeremias: no ventre eu te escolhi. Se ele faz isso, então imagina o que é que deve passar pela cabeça dos pais. O que é que você pensa dos seus filhos? O que ele vai ser rei de Israel? Não, ele precisa ser preparado hoje para aquilo que Deus vai fazer com ele. Você tem que instruí-lo hoje, desde a mais tenra idade, porque você não sabe o que Deus vai fazer com ele. Davi estava cuidando do rebanho do seu pai. No rebanho do seu pai. Nesse aspecto, irmãos, esse jovem a quem Deus proveu como rei de Israel foi encontrado trabalhando. Pastorear é uma ocupação humilde, mas é essa ocupação que Deus se compara. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Um outro comentarista, dizendo acerca desse texto, fala: os deveres do pastor, que é cuidar do rebanho, alimentar e proteger o rebanho, curar a enferma, sarar aquela que está doente, ao mesmo tempo atar aquela que está quebrada, procurar a que está perdida, corresponde, irmãos, àqueles que são chamados para ser exatamente os que vão governar. O cetro está nas tuas mãos. O pastor é esse que cuida do seu rebanho. E Davi estava ali desde cedo aprendendo. Quando Deus prometeu, irmãos, o Messias, seu próprio filho, quando Cristo chega, ele diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelo seu rebanho. Que imagem! Você sabe quando lá em Ezequiel, no capítulo 36, Ezequiel no 34, Ezequiel no 37, nesses dois capítulos, quando ele vai falar sobre Deus levantar aquele que vai cuidar do rebanho dele, ele diz: Davi, meu servo, pastoreará o meu rebanho.
Davi já havia morrido há muito tempo. Ele falava daquele para quem Davi apontava desde cedo. Ele não era inelegível para o cargo porque ele era humilde, porque ele era pastor. Não. Você quer ser útil ao Senhor, irmãos? Devote-se, prepare-se, cuide do seu coração, cresça espiritualmente, procure servir ao Senhor, aprenda a palavra de Deus, ame o Evangelho, ame a disciplina da oração, ame a disciplina de servir a Igreja de Cristo, na forma mais simples, lavar um banheiro, varrer um corredor. Deus chamou para reinar um jovem que cuidava do rebanho. Por que não servimos? Por que não ajudamos uns aos outros? Porque não estamos nos preparando para essa realidade. Isso nos ajuda ainda, Richard Phillips vai dizer, como nós devemos preparar os nossos jovens para o serviço cristão. O jovem Davi foi dada a ele a responsabilidade e ele teve habilidade para cuidar do rebanho. Você vai lembrar que quando Saul, irmãos, ele buscou negar o direito de Davi de desafiar o gigante Golias, Davi respondeu o seguinte a ele, segundo o texto do capítulo 17, versos 34 e 35. Veja o que Davi disse a Saul, quando Saul disse, não, ele não pode fazê-lo. Então ele disse assim, respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Você não pode fazer isso, Davi. Ele voltou para o tempo dele de pastoreio. Eu vou mostrar como eu posso. Na minha adolescência, irmãos, meus pais, eles sempre inculcaram na gente a necessidade de trabalhar, desde cedo, muito cedo. E eu lembro que eu vinha da escola, meu pai tem um comércio no centro da cidade onde nós nascemos, e quando eu descia do ônibus da escola, eu ia direto para o comércio, isso era meio-dia, meu pai e minha mãe saíam, iam para casa descansar, e lá eles almoçavam, e a minha comida ia para lá, e eu então ali comia junto com os funcionários e cuidava do caixa do comércio até às 14 horas, quando eles voltavam do descanso, e eu ia para casa continuar a minha vida. Fomos criados assim. Um dia, eu já no ensino médio, houve um estágio na Eletronorte, que eram vários estágios dentro da Eletronorte, e o melhor lugar para se trabalhar na minha área era na área financeira. Então eu passei na prova, fui selecionado pela aprovação naquela prova, só que ali, na escolha de que lugar eu ia ficar, era uma entrevista. E na entrevista eu fiz menção de como meu pai nos criou e o que eu fazia nesse tempo do meio-dia às 14 horas. E ela imediatamente disse, o seu lugar é o setor financeiro da Eletronorte. Eu só lembrei de como
E o que fazia? Davi disse com muito mais glória. Davi disse: eu fui pastor. E lá no campo, um leão veio, se levantou para destruir. Eu o matei. Ele vai matar o Golias. Você já parou para pensar, irmãos, que beleza de como você pode criar os seus filhos com coisas simples, do serviço, da ajuda, de ajudar outras pessoas, de poder contribuir com coisas mínimas dentro da sua casa. Você espera, irmãos, que o Senhor desafie os seus filhos? Primeiro, seja você mesmo a desafiá-los. Por que você cria os seus filhos hoje? Qual é a lógica que você... Quando você está nesse mundo caído, para que você cria o seu filho? Não, eu crio meus filhos para que eles fiquem longe de problema. Para que ele não se meta com problema de polícia, não seja preso, seja um homem de bem. Que pobreza! Que pobreza, irmãos, de intento. Sabe por que você deve criar o seu filho? Viver uma vida cristã nessa geração de trevas, viver uma vida com fidelidade no meio desse mundo caído, glorificar a Cristo, exaltar o nome do Senhor em qualquer lugar onde Ele se encontrar. Como é que eu posso escolher segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus? O princípio é único e fundamental, irmãos. Quando o Senhor nos manda escolher presbíteros na igreja, Ele diz na palavra dEle quais são as características dos presbíteros. E a gente se atreve a escolher segundo o nosso próprio coração. Você quer ver como Deus vê? Faça o que Ele mandou na sua palavra. É assim que eu vejo o mundo. É assim que Ele me faz enxergar essa terra. Use os padrões que Deus mesmo estabeleceu, irmãos. Escolheu um marido, escolheu uma esposa. Qual é o padrão que você usa? Qual o caráter dele? Quem ele ama? Eu preciso saber disso. E por último, irmãos, preste atenção em como o Senhor gloriosamente mostra aquele momento em que Davi é ungido, como diz o texto, no finalzinho do capítulo, no capítulo 16, ele diz assim, no verso 13 do capítulo 16 de 1 Samuel. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Naquele dia em diante ele se apossou de Davi. O que significa dizer ele foi ungido, irmãos? O que significa dizer isso, irmãos? Veja, primeiro, esse ato é que a cerimônia no Antigo Testamento era usado para a consagração de reis, de sacerdotes e profetas. Então, quando Davi é ungido rei, ele foi chamado por Deus para aquele propósito. A mesma coisa quando Arão foi ungido, quando Elias foi ungido como profeta. Essa cerimônia significa, em primeiro lugar, a designação da pessoa para aquele ofício. Essa pessoa foi escolhida para aquele ofício. Ele é a pessoa escolhida.
Outra coisa, irmãos, veja, quando você olha para esse momento, então, para onde isso aponta? Para Cristo Jesus. Cristo é aquele que foi escolhido pelo Pai. Ele foi designado como aquele que tem o ofício mediatorial. Ele é o mediador da aliança. O Senhor levantou o seu filho. Veja, o povo escolheu um rei. Agora ele diz, eu provi um rei. Da mesma maneira, ele levantou o seu filho. Ele foi quem escolheu o rei e o separou para a obra, para poder restaurar o mundo caído. Não apenas o reino de Israel, mas o mundo caído. Ele o escolheu para ser o reparador de brechas. Ele é chamado, irmãos, o eleito de Deus, o escolhido, como lá em Isaías 42, verso 1 vai dizer. É Ele que em minha alma tem prazer. É Ele, esse é o escolhido. Lembre-se, Adão foi criado por Deus. Cristo foi escolhido por Deus desde toda a eternidade. E quando Cristo Jesus, assim como ali naquele contexto Davi foi ungido, assim como Cristo Jesus também é ungido, irmãos, significa dizer que ele foi feito adequado para cumprir aquele ofício. Ele foi separado e ele é capaz de fazê-lo. O Senhor dá poder a ele para fazer e condições para ele fazer. Em João 3,31 diz, pois ele é aquele a quem Deus enviou. Ele fala as palavras de Deus, porque Deus não deu a ele espírito sob medida. O Senhor deu a ele espírito em abundância. Ele é capaz de salvar, ele é capaz de restaurar, ele é capaz de trazer vida aos mortos. O trabalho dele não tem comparação. Ele foi levantado para ser o servo do Pai, na grande obra de restaurar esse mundo caído. Ele, Cristo, Deus foi infinitamente sábio quando o escolheu. Ele não poderia ter outra pessoa mais adequada. Ninguém poderia ser adequado como ele para fazer aquilo que só ele pode fazer. Essa é a importância da unção. Agora veja, irmãos, na designação ou escolha feita pelo Pai, você nota a perfeita sabedoria em fazer aquilo que só Ele pode fazer. Ao escolhê-lo, Ele mostra seu infinito amor ao mundo caído que Ele escolheu. Quando Ele decretou, irmãos, literalmente, Ele diz, Ele escolheu porque Ele vai redimir o homem do pecado. E quando Ele escolheu a Cristo foi na eternidade, a Trindade augusta reunida, a segunda pessoa da Trindade. É esse que vai salvar a sua igreja. Ninguém poderia fazê-lo. Ninguém poderia fazê-lo. O Salmo de número 89 descreve com essas palavras a beleza dessa escolha. Salmo 89, versículo 19 e 20 diz assim: outrora falaste em visão aos teus santos e disseste, a um herói concedi o poder de socorrer, no meio do povo exaltei um escolhido, encontrei Davi meu servo, com o meu santo óleo ungi. Ele está se referindo a Cristo, irmãos. Eu levantei um no meio da congregação. O que pode salvar? Ele precisava ser Deus verdadeiro e homem verdadeiro. Porque como Deus ele não poderia morrer pelos meus pecados. E apenas como homem
Ele não poderia suportar a ira da condenação do próprio Deus. Ele precisava ser Deus e homem verdadeiramente. Ele foi escolhido pelo Pai e capacitado para libertar o povo do cativeiro. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade. Cheio de glória e de verdade. Poderosamente. O que nós vamos ver a partir daqui, com Davi destruindo os inimigos, Cristo Jesus, é para onde essa história aponta. O ungido de Deus que veio libertar o seu povo das garras do pecado, do mundo e do diabo. Ora, irmãos, esse é o momento em que você precisa entender a necessidade de onde você precisa descansar o seu coração, verdadeiramente. Primeiro, você que não conhece a Cristo, você que não conhece a esse Senhor, aquele a quem Deus escolheu para poder fazer isso. Ora, nós vivemos num mundo caído, onde nós não temos um herói que possa salvar. Deus levantou Jesus Cristo para fazê-lo. E Ele nos deu o seu Espírito para abrir os nossos olhos, para podermos contemplá-lo e podermos confiar nele. Mas a você, igreja do Senhor, você povo de Deus, que bênção você saber que o teu Rei, aquele que foi escolhido pelo Pai antes da fundação do mundo, Ele é poderoso e capaz para salvar. Aquele que começou a obra há de terminá-la. Ele é poderoso para salvar. O que você vê? O que você enxerga em tudo isso? Rogue a Deus para que abra os seus olhos, para que você contemple a glória do Evangelho de Cristo e seja salvo. Vamos à presença do Senhor em oração, irmãos. Nós te adoramos, Senhor, e te exaltamos pela bênção de podermos te exaltar e ouvir a tua voz. Ó Senhor, transforma a nossa vida, muda a nossa sorte, Senhor, pelo amor do teu nome. Que o Senhor nos permita enxergar segundo a tua palavra, pelo poder do teu Espírito. E assim, ó Deus, vivermos nesse mundo em submissão a Ti, mas acima de tudo, nos faz enxergar a Cristo, o nosso Salvador, e os nossos olhos fitos nele, nós possamos ter a esperança nesse mundo caído. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.